técnicas que revolucionam a prática clínica do profissional de saúde, do terapeuta. Se você não trabalha com a medicina chinesa, tudo ok, atenção plena, que você vai saber exatamente como utilizá-la pouco a pouco. Se você já trabalha, atenção triplicada, mesmo que você utilize técnicas há muitos anos, agora, acompanhando o conteúdo aqui, você vai utilizar de forma muito, muito mais precisa, tá bom? E aí eu comecei com Stradivarius. É um violino famosíssimo. É um violino que vale aí 5 milhões de dólares, 8. Tem vários preços, mas para que serve um instrumento? Então, um instrumento caríssimo, e qual o objetivo dele? Já já eu vou fazer uma analogia com a medicina chinesa e você vai entender. Então, para que serve um Stradivarius? Para que serve um instrumento? Qual o objetivo de um instrumento? Se ele está presente na vida de um músico, de um grande músico, ele tem um papel. Se ele está presente, por exemplo, na minha casa, que eu não toco violino, provavelmente vai ser um instrumento decorativo. Então, qual o objetivo? Para que serve um instrumento quando ele não pode ser utilizado? Com certeza não é para o objetivo dele, né? Não é para o objetivo maior, até porque um Stradivarius de milhões de dólares não foi feito para servir aqui de quadro, por exemplo, na clínica, muito menos na minha casa. Então, tem um objetivo. A existência da técnica ou do instrumento tem um objetivo primordial, tá bom? Então, um instrumento, ele tem um fim. Raquel, e qual a relação do Stradivarius com a medicina chinesa? A medicina chinesa tem várias técnicas. E se você não tiver, o músico para tocar um violino e modificar a vida ali do ouvinte, né? A música, a arte, um bom violino pode despertar aí emoções incríveis. Se o músico toca com precisão, com beleza, com técnica, né? Ele modifica o nosso coração, nossa emoção. E nossas técnicas na medicina chinesa? Se eu não sei como utilizá-las, quem acha que não serve para muita coisa? Verificar a língua, por exemplo. Utilizar uma moxa. Saber pressionar um ponto. Se eu não sei o objetivo, provavelmente eu vou ser aí eu vou ter uma superficialidade que não vai atingir o tratamento de enfermidade nenhuma. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o objetivo dessa live é mostrar que para você utilizar uma técnica, você tem que saber como utilizá-la, por que utilizá-la e quando. Então, por que, como e quando. Quando verificar a língua do paciente, o que eu encontro na língua? Tá ok? E aí eu botei uma pergunta para você. Qual o seu objetivo a tratar o seu paciente? O paciente chegou no seu consultório. Qual o seu objetivo ao utilizar a medicina chinesa? Aí eu botei uma língua com mapinha, botei uma língua obesa e pálida e botei uma moça assim com a mão na cabeça, com um pensamento a 1000 por hora e não consegue acalmar. Ela tem palpitação, insônia, ansiedade e uma dor enorme. Caso real, dor nas pernas, dor lombar, uma sensação de corpo pesado. E o que eu vou fazer com tudo isso? Nosso objetivo é tratar. Então, por favor, sempre se lembre que quando o paciente chega, é importante você tratar as enfermidades crônicas. E para tratar, eu tenho que saber o que eu vou tratar. Então, eu vou chegar à causa de uma enfermidade e vou tratar. Só que tem um presente magnífico na medicina chinesa. Essa paciente que eu mostrei a língua chegou com palpitação, ansiedade, insônia e dor. Você acha possível tratar as 4 queixas? Sim ou não? E como usar uma técnica? Como que eu vou selecionar a técnica
E eu vou trazer aqui técnicas para você utilizar. Para eu tratar, eu preciso saber o que tratar. É possível tratar os 4 sintomas? Sim. Como? Eu vou diagnosticar a causa, que é chamada na medicina chinesa de síndrome. E aí eu comecei aqui de propósito com a língua. Por quê? Sem ressonância, sem tomografia, antes de qualquer exame laboratorial, seja ele qual for, eu posso olhar a língua. Mas não adianta nada eu olhar a língua se eu não sei o que eu vou procurar. Então eu tenho que ver tamanho do corpo, forma, cor, saber exatamente se o corpo treme ou não. Então a língua, ela deve ser homogênea. A cor vermelha clara. Comecei agora com conteúdo para você. A primeira língua aqui da esquerda, ela está normal. Vermelha clara, não está obesa e ela tem o mesmo tom de vermelho em toda a língua. É o mapa do corpo, pontinha, coração, lateral, fígado, meio da língua, aparelho digestivo, lá no fundo, rim. E aí tem essa paciente com a língua obesa e pálida, com queixa de palpitação, insônia, dor no corpo e ansiedade extrema. Qual o objetivo do tratamento? Solucionar essas queixas a partir da síndrome. Então, canetinha na mão, escreva aí, síndrome. Essa paciente tem um pensamento a 1000 por hora. Agora vem o requinte da técnica, muita atenção. Uma paciente com a língua obesa e pálida, a mente dela não tem foco, ela não se concentra. Então, olha agora o nosso Stradivarius, a nossa técnica. Eu olho uma mulher com a língua obesa, antes de qualquer exame, eu já sei. Tem pensamento exagerado? Dificuldade de se concentrar? Dificuldade de decidir? Sim ou não? Então, olha por que o profissional hoje é tão procurado que trabalha com a medicina chinesa. Porque ela pode ter ido a 10 médicos, a 20 especialistas e ninguém sabe por que ela está ansiosa. Porque a língua pálida não é problema nenhum. Aparentemente, né? Até onde não é problema nenhum. Não é algo gravíssimo, não é algo crônico. Para a medicina chinesa, sim, é crônico. E a língua muda de cor se o paciente for tratado. Então, sim, ela tem dificuldade de se concentrar, ansiedade, pensamento ininterrupto, e você já vai ver que isso pode gerar várias enfermidades. Então, você sabe que o corpo está fraco. Sim ou não? Imunidade está baixa, que ela tem uma porta aberta para várias doenças, tá bom? Então, você já viu, só na língua pálida que ela pode ter cansaço extremo, apatia, sensação de frio ou até dormência, cãibra, porque tem uma debilidade da circulação sanguínea. Aí eu mostrei a técnica moxa. Para que serve? Aquecer. Com certeza. Ela tem um calor. Se eu acender aqui, ela esquenta. Mas aquecer por aquecer, pedras quentes aquece, né? A bolsinha de água quente aquece. Ela não só aquece, ela faz mais. Além de aquecer, ela aquece o ponto certo e ela fortalece o órgão. Então, a moxa eleva a função do rim, do baço, do fígado. Dependendo do ponto que eu escolho, ela trata o órgão interno. Então, por favor, moxa serve para tratar a causa. Mais uma técnica. Então, a língua diagnostica o órgão afetado e a moxa trata. Como? A partir do momento que eu defino a síndrome, a moxa vai dentro do corpo, porque se eu não conheço o ponto, não adianta nada eu pegar. Estou com dor no ombro, vou fazer uma moxa aqui, circular, vai ser a mesma coisa que eu pegar o violino Stradivarius e botar para virar um quadro. Eu não posso pegar um instrumento e botar aqui. Eu vou tocar o instrumento, né?
eu vou usar a técnica como? Eu vou selecionar o ponto certo e vou aquecer 10 minutos. Aí eu vou dentro do órgão e trato. Então, a moxa tonifica os órgãos, tá? Anota aí. Elimina a umidade, aumenta o calor, aumenta a produção de sangue, aumenta a função do baço, aumenta a função do rim. Agora imagina comigo, no seu consultório, você aumentando a função do rim. Olha o valor do seu consultório. Olha o valor da sua consulta, o valor é muito maior do que o preço, tá? Você vai dentro do rim e recupera a função do rim. A moxa faz isso. Então, ó, moxa. Aqui eu tenho uma paciente com pânico. A moxa é no vaso governador 4, que é o pontinho entre a segunda e a terceira lombar, e no bexiga 23. Então, eu posso aquecer 2 pontos. Centro da coluna e lateral da coluna, entre a segunda e a terceira lombar. 10 minutos no ponto, 10 minutos no outro, e eu vou tratar o pânico. Então, a técnica serve para tratar. Esse é um paciente com... Nessa época aí, esse paciente tinha perto de 5 anos, hoje ele tem 13, e ele tinha diarreia, debilidade motora, hiperatividade, insônia e dificuldade de aprendizagem, com cerca de 5 anos, com uma deficiência do rim por alteração do pai e da mãe. Pai e mãe com uma alteração grave, que eu não vou entrar em detalhes, porque tem o rostinho dele aí, mas a doença veio da gestação. Isso significa, para a medicina chinesa, deficiência do rim. Esse menino tinha feito 5 exames, inclusive exames de extrema precisão e resultado idiopático, sem causa. Eletroneuromiografia, vários exames complementares laboratoriais, e o que ele tinha para a medicina chinesa, deficiência do rim. Tratamento, moxa, dietética, e em meses ele teve eliminação total da diarreia, debilidade motora, e a principal técnica foi moxa. Aí, no caso, no umbigo, tem sal grosso para cessar a diarreia e elevar a função do rim. Tá bom? Mais uma técnica. A moxa, essa é uma paciente que com 15 dias de moxa, ela teve a língua emagrecendo e 70% de melhora. 70%, como é que você sabe, Raquel? Eu faço assim, ó, de 0 a 10, melhorou quanto? Aí o paciente fala, melhorei de 0 a 10, 7. De 0 a 10, 5. Aí eu vou anotando, porque essa escala analógica é reconhecida cientificamente, tá bom? Em 15 dias, o que eu fiz para tonificar? Vamos lá. Uma paciente com a língua obesa, pálida, ela tinha frio, diarreia, deficiência do baço, pulso lento e perna inchada. Essa, na verdade, é uma aluna que eu orientei à distância porque ela estava num quadro grave de palpitação e dor. Normalmente eu não atendo online, mas foi um caso excepcional. 15 dias de moxa. 15 dias de moxa, aonde? Nesses pontos aqui. O ponto da coluna você pode fazer no seu paciente, tá bom? É o bexiga 20. O que você pode fazer? Pressão e rotação, técnicas para você usar. Se você usa agulha, pode usar agulha nesse ponto que tonifica o baço. Agulha 30x40, não utilize 25x30, que é uma agulha péssima, fraca, amassa fácil. Quem utiliza não trabalha com acupuntura, tudo bem. Faça pressão com rotação, que é o tuiná, e depois a moxa. Como essa aluna é de fora e eu não tive acesso à coluna dela, o que eu fiz? Moxa nesses 2 pontinhos. Baço 3 e baço 9. Tá bom? Como que eu fiz isso? Como que você pode fazer no seu consultório? Vamos lá. Anota tudo, hein? Porque o objetivo aqui é
que você utilize esses conceitos na sua prática. Então, anota aí. Está entre a 11ª vértebra torácica Bexiga 20. e a 12ª. Esse ponto trata doenças relacionadas ao baço. Tá? Que é o, aqui dói, né? Deficiência do baço. Ó, se você apertar e doer, já pode ser uma deficiência do baço. Vou parar um pouquinho para explicar. O que você pode fazer aí? Primeiro, você tem que descobrir onde é que é a 11ª vértebra torácica. Então, você vai fazer o quê? Vai começar a marcar lá de cima, ó, exatamente como tem esse lapisinho. Compra o lapisinho de sobrancelha e marque lá. Primeira torácica, segunda, terceira, quarta. Vai marcar até a 12ª. O ponto para fortalecer o baço está entre a 11ª e a 12ª. Então, afunda o seu dedo. Se quiser, faz vídeo. Me manda o vídeo no direct, me manda foto que eu vou responder, tá? Se tá certo. E comece a treinar. Há 23 anos, eu risco todos os pacientes, até hoje. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Eu quero usar o violino, o Stradivarius meu, é a minha técnica, é a minha mão. É a moxa. Então, assim, vamos para a excelência. A gente precisa de requinte. A China, todos os hospitais universitários, hospitais da China, utilizam essa técnica que é o tuinar. Raquel, mas eu não preciso da agulha? Pode usar agulha, mas não é necessário 100%. Se você pode, você tem os seus dedos e sabe localizar, você trata também com a mão. Então, quem não usa acupuntura, trata doenças crônicas com os polegares. Com a moxa, como? Acha a primeira e a segunda, vá 2 dedinhos na lateral, pressione e roda. E roda. E roda quanto? 2 minutos. Então, tratamento, pressione e roda. 2 minutos. Eu já estou te ensinando a tratar. Já vai ativar o baço. Com esses 2 minutos, você vai ativar o baço. Tonificar o baço, tá? Filma um pouquinho aqui, por favor, Ana, olha. Isso, aí eu vou adiantar um pouquinho aqui para, se você tratou o baço, pode fazer depois a moxa. Se você ainda não sabe diagnosticar, não tente fazer, não coloque o paciente em risco. Aqui é para o profissional que já está utilizando a medicina chinesa na prática. Aquecendo aqui, eu posso acender, aquecer o baço e vou trabalhar aqui uma tonificação desse ombro. Vou mostrar um pouquinho a moxa acesa, tá? E aqui, ó, eu vou voltar para mostrar. Olha agora, que ponto é esse que tá muito vermelho? Eu mostrei lá 2 minutinhos do Bexiga 20, retirei os meus dedos. Se quiser comprar esse aparelhinho, tem uma aluna que vende, é só pedir que a gente divulga o telefone dela, tá? Coloque a mochinha e aquece. Só que essa paciente deitada tinha, né, gastrite, insônia e ansiedade. E olha o ponto que ficou mais vermelho com o tuinar. Bexiga 15. Então, olha só. Por que ficou vermelho? É o corpo. Vamos chamar aqui, ó, terapeuta de ouro é quem toca os Stradivarius dentro da medicina chinesa. É quem utiliza as técnicas com seriedade, respeito e calma. Sem isso, não dá para usar. Por quê? Porque eu preciso de cuidado, eu preciso de tempo, eu preciso de calma para localizar os pontinhos, para pressionar. Se eu tenho pressa, não é medicina chinesa. Aqui é para você tratar a doença crônica. Por isso, por favor, atendam semanalmente. O paciente tem que voltar toda semana. Você vai explicar para ele por que ele está ansioso ou ansiosa. E nessa paciente, ó, 2 minutos no Bexiga 15, 2 minutos no Bexiga 20, eu estou tratando já a causa da gastrite, da insônia e da ansiedade, que é deficiência de coração e baço. Se você trata a causa, o que você consegue? Resultado. Paciente volta feliz da vida, por quê?
Porque quando você trata a causa, você consegue solucionar 1, 2, 3, quantas queixas forem. Tá bom? Então, é fundamental tratar a causa encontrando a síndrome. Agora, olha que importante. Quando você determina a síndrome, você começa sempre pela coluna. Então, outra técnica. Nós temos aqui centenas de fotos de pacientes. Quando você pressiona o ponto, ele incha. Lembra que você viu aqui o vermelhinho no B15? Ele pode ficar vermelhinho ou inchar. Agora, diz para mim, quem já viu inchar? Olha só, aonde o paciente vai tratar a deficiência do baço? Não tem nenhum consultório só no seu que trabalha com a medicina chinesa. Essa é uma paciente aqui com esclerose múltipla, bexiga 20 e bexiga 17, por deficiência de sangue. É uma paciente com cãibra, tontura, apatia. Eu massageei o ponto do baço entre a 11ª e a 12ª, massageei entre a 7ª e a 8ª e o ponto inchou. Raquel, por que incha? Incha porque o órgão está deficiente. O paciente não sabe. Quando incha, você fala, olha, o tratamento é urgente, é fundamental que você venha toda semana, porque você tem alterações que mostram que tua circulação está debilitada. Não tente explicar a fundo o que é uma deficiência de baço, porque o paciente não vai entender. O que o baço faz? O baço produz sangue. O baço controla a mente. Então, olha a precisão da técnica. Quando você vê uma língua inchada, um ponto que você massageou inchou, uma pessoa que tem muito sono, pouca sede, cansaço, falta de vigor, falta de concentração, falta de decisão, muitas vezes aumento da frequência da evacuação. Só no seu consultório que o paciente vai saber que ele tem uma deficiência de baço, porque é um diagnóstico que não existe só na medicina chinesa. Mas é importante porque principal órgão da imunidade, principal produtor de sangue, o baço controla o pensamento e a decisão. O baço é o principal órgão da digestão. Quando ele enfraquece, dezenas de doenças digestivas. O baço controla o rim, porque ele produz o sangue que vai virar a essência do rim. E o baço é diretamente ligado ao coração. Quando ele enfraquece, ele afeta o coração. Se ele não produz sangue, ele afeta o fígado. Conclusão, o baço pode afetar o corpo inteiro. O baço pode gerar dezenas, centenas de doenças. Olha a importância da técnica. Quanto vale o poder aí da medicina chinesa? 10. Por quê? Porque no seu consultório você pode tratar um órgão que afeta todos os outros. Eu dei um exemplo, tá? Só um exemplo da moxa, da língua, e agora eu vou mostrar a dietética. Porque eu falei técnicas inovadoras, técnicas que revolucionam a sua prática. Então, quando o paciente chegar no seu consultório, o que você vai fazer? Diagnosticar. Agora diz para mim, quantos pacientes hoje têm sonolência durante o dia, dificuldade para decidir, algum problema digestivo, seja azia, enjoo, gastrite? Quantos? De 0 a 10. Quantos pacientes você encontra assim? Com insônia, com ansiedade? De 0 a 10. Tem muito. Sim ou não? Quantas pessoas têm deficiência do baço e não sabem? E eu, tratando o baço, eu vou chegar à causa de outras enfermidades. Agora, eu vou para dietética chinesa, que é a última técnica. Vamos lá? Tem uma frase no Han Chinejing que fala assim, o que não faz bem, faz mal. Eu adoro essa frase, porque não tem mais ou menos. Ou você trata correto ou trata errado. Então, ou o paciente faz o que é certo, ou ele está piorando. Isso é muito bom, porque não tem um jeitinho. Ou você orienta, ou você não orienta. E você tem que orientar o quê? Alimentação. Por quê?
Muitos pacientes adoecem pelo que comem. E não só o que comem, o horário que comem, o intervalo do que comem, a temperatura do que comem e depois o que comem. Na China não é digas com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Na China é digas o que tu comes que eu te direi quem tu és. Eu adoro essa frase. Por quê? Porque você pode andar com uma pessoa, conhecer uma pessoa que tem hábitos ruins e não te comprometer. Muitas de nós, porque o ser humano é natural, todos nós temos defeitos. Agora, o que você come vira sangue. Então, primeira coisa na deficiência do baço: café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Segunda coisa, horários fixos para se alimentar. Quem conhece alguém aqui que já fez ou faz jejum intermitente e tem deficiência do baço, o que é triste? Então, proíbe o jejum intermitente. Raquel, mas eu tenho uma nutricionista famosa que cobra R$1.000 a consulta, que saiu na revista, que saiu na Globo. Querida, dá um beijo para a nutricionista e dê tchau. Porque se ela te indicou na deficiência do baço, salada crua e jejum intermitente, e gente, com todo carinho, tá? Todos nós precisamos trabalhar. Se você não ocupar o seu espaço e falar não e proibir o que a medicina chinesa ensina, sabe o que vai acontecer? Você não vai saber se funciona. Diz para mim, faz sentido, sim ou não? Não é arrogância, não é agressividade, é tratamento, é integridade. Nós temos que orientar. Por que a gente precisa orientar? O paciente não sabe que uma coisa é você ter uma crença espiritual e realizar um jejum, um momento da sua vida. Outra coisa é fazer um jejum intermitente durante semanas, meses. O que acontece? Queda de cabelo, cãibra. Tem mulheres parando de menstruar, tá bom? Tem muitas pacientes que falam assim: Raquel, eu vim aqui tratar com a medicina chinesa, buscar o seu trabalho. Só que eu vou uma nutricionista também. Aí me mostra uma receita, me apresenta uma receita com jejum intermitente, alimento cru, suco verde. Eu aviso logo: olha só, querida, por gentileza, faça uma escolha. Ou você segue o tratamento com a nutricionista e não precisa voltar, ou você para o tratamento com a nutricionista, trata aqui no Centro de Medicina Chinesa, e em 2 meses você vai ter o resultado. 2 meses é um padrão ótimo. Por quê? Porque são 8 semanas. Se em 8 semanas você não melhorar nada, volta para a nutricionista. Simples assim. Por quê? Porque eu não vou conseguir te atender sem mudar a sua alimentação. Então, assim, eu demorei a pensar assim, tá? Isso não foi da noite para o dia. Isso foi depois de ver muitos pacientes aqui nessa sala. Aqui eu estou numa clínica que tem 3 anos, mas eu trabalhei 15 anos numa sala aqui ao lado e os outros 7 anos, que são 23 anos, em outro quarteirão aqui, né? Sempre em Copacabana e antes no Largo do Machado. Eu vou juntar aqui, ó, os 3 consultórios que eu tive aqui em Copacabana e mais o Largo do Machado. Eu já vi uma quantidade de pessoas adoecendo por dietética errada. Milhares. Perdendo sangue, cabelo, adoecendo, comendo mal e seguindo moda na dieta. Não deixe isso acontecer com você. Essa segurança que eu tenho hoje para te orientar, doeu muito para ela chegar. Sofri muito. Por quê? Porque eu vi muitas pessoas adoecerem, já tratei de forma errada e hoje eu sei com 100% de segurança o que é certo. Então, ou você orienta a dietética ou você orienta a dietética. Não tem saída, tá bom? Não fale mal de ninguém, não critique ninguém. Apenas seja seguro, seja segura e oriente o que eu estou ensinando, o que a medicina chinesa ensina, tá? Porque eu sou desse tamaninho.
O que me mantém aqui é a medicina chinesa. Então, confie, oriente, escreva, faça lá o seu receituário, nome, telefone, orientação alimentar. Raquel, não sou nutricionista, tá tudo bem. Pode orientar. Assim as universidades da China orientam. Todo profissional, #segurança. Muito obrigada. Muitas pessoas estão adoecendo, precisando de você. Diga não aos inimigos do baço. Coloque aí, inimigos do baço. Água gelada, suco verde, alimento cru e derivados de leite. Proibido, não tem jeitinho, tá? Se o paciente tem língua pálida e obesa, proíba até que o paciente melhore. E diga adeus às nutricionistas que indicam isso, porque não vai dar certo. Vai afetar o sangue do paciente, tá? Aí eu tenho aqui, ó, tônico do baço. Não pode. Banana crua é um alimento frio. Se estiver muito fraco o baço, só se for banana da terra ou bota banana assadinha com mel. Então, tire melão, melancia, pepino, banana, isso tudo é ruim para deficiência do baço. Aí pode ingerir goiaba, caqui, uva, banana da terra, lixia. Aí tem ervilha, mandioca, cenoura e beterraba crua, proibido. Proibido, tá bom? Aí cravo é um alimento que é quente, gengibre é quente, papa de arroz, cebolinha, azeite virgem, cenoura cozida, canja, frango, tudo isso tonifica o baço. Mel, não retire o doce completamente, ó. Açúcar mascavo e mel tonificam o baço. Cuidado com as pessoas que engordam e cortam totalmente o açúcar. O doce na medida certa é um tônico do baço, tá bom? Depois eu botei uns tônicos do rim. Feijão preto, camarão, peixe, feijão azul, que tem o formatozinho do rim. Então, sopa de feijão tonifica o rim. Gergelim preto, torradinho, pode botar. Ó, mamão é bom para o baço. Amora, aveia, grão de bico. Grão de bico, pasta de grão de bico de manhã é ótimo para o rim, tá? Alimentar-se de 3 em 3 horas. Comer no horário do estômago, 7 da manhã, 6, 7 da manhã. Almoço, meio-dia. Jantar 18, 18h30, no máximo 19. E a cada 3 horas, que eu chamo de merenda, são as refeições mais levezinhas. Isso é bom para ativar o baço, fortalecer o sangue e elevar toda a imunidade, tá bom? Junto com moxa, você vai ter aí um excelente tratamento. Diga sim aos alimentos naturais. Sabe por quê? O que a medicina chinesa faz? Olha que incrível. O alimento que existe na natureza, o corpo reconhece. Dietética chinesa é usada há milhares de anos. Você pode ver que são todos alimentos naturais. Por quê? Porque seu corpo reconhece, o corpo do seu paciente. O feijão penetra no canal do rim, a abóbora penetra no canal do baço, o arroz bem cozido penetra em baço e estômago. Picante nutre o pulmão, doce o baço, amargo o coração, azedo o fígado e salgado o rim. Ah, outra coisa, rim, proíba o sal de cozinha. O rim tem que ser sal marinho, sal integral. Esse sal de cozinha é paupérrimo. Então, sal integral, parece que todo sal é marinho, né? Mas não é. O sal de cozinha não é o sal completo. E o sal tonifica o rim. Cuidado com as pessoas que tiram sal e tiram o açúcar natural. Debilitam o rim e baço. Então, o sabor penetra no órgão. Como é que é? Ó, ele chega no estômago, o alimento chega no estômago e é direcionado para o órgão que tem a frequência correta. E o nutricionista não tem culpa. Ele não tem essa responsabilidade, porque ele não conhece, tá?
Por isso, não fale mal de nenhum médico, de nenhum nutricionista. Apenas faça o que é correto, o que a medicina chinesa indica. E o seu consultório vai só crescer. Os pacientes vão voltar e indicar outros, tá bom? Vamos fazer agora o Qigong do rim? Olha só, o Qigong do rim, eu vou ficar em pé, vou bater na lombar, esfregar 30 vezes e vamos fechar com chave de ouro. Todo mundo de pé, ó. Eu tô aqui olhando para cada casa, hein? Eu vou ficar de lado, vou bater na lombar, esfregar 20 vezes, tá? E vou cair com o quadril assim à frente. Vou contar 18 respirações. Vamos lá? Tô olhando você aqui, hein? De pé, vamos lá. Pode bater o dente assim, ó. Porque o dente é o excedente dos ossos e fortalece o rim. Então, quando bater com o dorso da mão na lombar, faz batida do dente, tá ok? Então, vamos lá. Respiração abdominal. Inspira, solta. Inspira, solta. 18 vezes, tá? Você sentiu a coluna, depois que fez o exercício, ficar reta? Sim ou não? Olha a postura como muda. Depois desse exercício, quando você senta, naturalmente a coluna fica reta. Isso tonifica o rim, tonifica o cérebro. Sim ou não? Então, por favor, todos os dias, você pode fazer até 3 vezes por dia esse exercício. É um espetáculo, assim, eu nunca mais tive dor lombar. Às vezes, no final do dia de atendimento, eu tinha uma dorzinha lombar, nunca mais eu tive. Esse foi um dos melhores presentes que a medicina chinesa me deu, e eu tenho uma grande alegria de poder ensiná-lo, porque é espetacular, é muito bom. Dor lombar é grave, dor lombar faz mal, dor lombar afeta o rim, afeta o cabelo, afeta a memória, e esse exercício elimina completamente a dor lombar, só não oriente se o paciente estiver em crise, tá bom? Então dá logo para ficar com a coluna retinha. Para fechar, eu vou falar de uma passagem do nosso mestre Jesus Cristo, que tem no Evangelho de Mateus, um pedaço que Cristo fala assim: não corte um pedaço de seda pura e remende uma roupa velha. Lindo isso, né? Seda pura é seda pura. Roupa velha é roupa velha. Do fundo do meu coração, eu espero que você utilize a medicina chinesa sempre como seda pura. Não remende roupa velha. O que significa isso? Porque Cristo fala muito por metáforas e eu adoro essas metáforas, porque faz sentido para a minha vida e para a minha prática profissional. A medicina chinesa é seda pura, é o Stradivarius. Então, assim, quando você for orientar a alimentação, oriente, mesmo que você cobre R$200, R$100 numa consulta, 50,
como se aquela consulta fosse 2, 3 mil reais. Você está orientando algo muito precioso. Independente do preço da sua consulta, respeite a seda pura, respeite o valor. Então, fale com seu paciente. É obrigatório essa mudança. Insira esse alimento, porque às vezes a pessoa não dá valor a um feijão, a uma aveia, a uma batata doce, porque acha assim muito simples, mas não é. Tem muita sabedoria. A seda pura está na orientação. A seda pura está nos pontos que você utiliza a moxa. A seda pura está no seu consultório. Beijo enorme. Coluna reta, mente tranquila. Tem uma música que fala isso, né? Temos que ter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É isso que eu desejo. Mente quieta, espinha ereta e muita paz no coração.